houve um reforço da presença militar americana no Oriente Médio e uma série de movimentações diplomáticas. Como já é do perfil do republicano, ele também falou muito nas redes sociais e eu vou passar com vocês pelos detalhes do que temos, quais foram os pronunciamentos de Trump, o que está acontecendo. A gente vai passar a seguir então pelas publicações do presidente americano. Ele falou isso, instantes atrás, horas antes da gente entrar ao vivo, ele falou rendição incondicional, aparentemente em uma alusão ao Irã. Isso foi conforme ele estava entrando na reunião do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, que agora está então reunido, e a gente aguarda um pronunciamento de Donald Trump, melhor dizendo, informação de última hora é que o Conselho já se reuniu e a gente aguarda a qualquer instante, então, que Trump venha falar à imprensa do que aconteceu nessa reunião do Conselho de Segurança Nacional. Como dissemos, teremos a tradução simultânea. Se você estiver assistindo um corte, procura aqui no canal a transmissão ao vivo, que vai ter essa tradução simultânea. Depois, ele trouxe à tona o seguinte: nós sabemos onde está o assim chamado líder supremo, aonde ele está se escondendo. Ele é um alvo fácil, mas ele está seguro onde ele está. Nós não vamos eliminá-lo, entre parênteses, matar, com uma exclamação, pelo menos não por agora. Mas nós não queremos que mísseis sejam atirados contra civis ou soldados americanos. A nossa paciência está ficando rasa. Muito obrigado por sua atenção para essa questão. E aí ele completou, foram outros tweets, mas a gente selecionou os 3 principais que chegam no último instante. Ele falou: nós agora completamos um controle total e completo dos céus sobre o Irã. Completamos um controle total e completo dos céus sobre o Irã. O Irã tem bons rastreadores aéreos e outros equipamentos defensivos, e tem muitos deles, mas não se compara com os feitos nos Estados Unidos, as coisas que são concebidas, manufaturadas, feitas nos Estados Unidos. Ninguém faz melhor que os bons e velhos Estados Unidos, foi o que disse o presidente americano, então, Donald Trump. Em meio a essa movimentação, vale a pena a gente acrescentar que também houve uma conta oficial da Casa Branca chamada Rapid Response 47, Resposta Rápida 47, que é basicamente o lugar onde a Casa Branca fica dando respostas rápidas para a imprensa, verificando se informações que circulam são verdade ou não, e também foi ali que a Casa Branca colocou uma série de publicações, se uniram 12 pronunciamentos de Trump, já na presidência e antes dela, falando sobre como o Irã não poderia ter uma bomba nuclear, pronunciamentos do presidente americano, falando então questões nesse sentido. Mais interessante, a gente teve uma afirmação, enquanto é especulado em Israel que os Estados Unidos, isso segundo especulações transmitidas no canal 12 em Israel, que os Estados Unidos possam anunciar até a noite de hoje que haveria um envolvimento direto no conflito, o chanceler alemão Friedrich Merz, que esteve ontem mesmo com Donald Trump no Canadá enquanto a cúpula do G7 se reúne, ele falou o seguinte: os Estados Unidos estão pesando participação nos ataques no Irã. Isso seria um game changer, uma mudança de jogo na região, porque para certos objetivos militares que Israel quer conquistar no Irã, isso poderia depender de equipamento americano, em particular a planta nuclear de Fordow. A gente vai falar disso na sequência. Muito bem, em meio a essa movimentação diplomática dos Estados Unidos, o primeiro ponto que agora a gente pincela, a gente vai falar também a respeito de uma movimentação militar. Os Estados Unidos reforçam a sua presença, então, no Oriente Médio em meio a essa crise. O que, claro, aumenta a especulação. Outros analistas dizem que é só uma movimentação comum, afinal de contas, se há uma crise, é natural que os Estados Unidos também movimentem as peças no tabuleiro para estar preparados para diferentes cenários, e não quer dizer necessariamente que eles estão planejando um ataque, mas que estão preparados para uma diversidade de cenários. Vamos passar então pela materialidade do que a gente tem e do que está acontecendo no Oriente Médio nesse momento em termos de movimentação dos Estados Unidos. A agência Reuters publicou, de acordo com autoridades americanas ouvidas sob condição de anonimato, que dezenas de aviões de reabastecimento da Força Aérea foram deslocados para bases na Europa. Isso inclui Alemanha, Reino Unido, Estônia e Grécia, mas uma realocação que também os deixaria em posição de poder contribuir mais facilmente no Oriente Médio. O porta-aviões USS Nimitz, que transporta mais de 60 aeronaves, cerca de 5.000 militares, também está a caminho do Oriente Médio. Enquanto o transporte desse porta-aviões, o Nimitz, para o Oriente Médio já era uma coisa prevista, o que surpreendeu, segundo algumas fontes disseram à mídia americana, é que ele foi antes da hora. O Carl Vinson é o porta-aviões que atualmente está estacionado então no Oriente Médio e era planejada uma rotatividade, mas o Nimitz foi antes do horário para a região, e a situação agora é uma onde os 2 porta-aviões vão passar algum tempo juntos nesse teatro, com a capacidade operacional dos Estados Unidos aumentando na região então. Eles devem passar tempo juntos na região. Enquanto é dito que isso poderia ser uma movimentação natural, vai ter então um exercício aéreo na Finlândia e isso também justificaria a presença das aeronaves americanas. O que surpreende é a proporção delas que vão, mais do que poderia ser esperado para o exercício aéreo já marcado na Finlândia. A gente teve esse pronunciamento do Pete Hegseth, que veio também ontem então,
uma coisa que corrobora essa perspectiva de uma movimentação militar maior. Ele falou o seguinte, confirmando o envio de reforços, aspas para ele: proteger as forças americanas é nossa maior prioridade. Esses deslocamentos visam fortalecer nossa postura defensiva na região. E especialistas ouvidos pela Reuters disseram que o envio de mais de 30 aviões-tanque em um único dia não é algo rotineiro, o que significaria uma possível escalada. Essa foi a movimentação que foi principalmente confirmada e que foi verificada por outras fontes não anônimas. A movimentação, então, de 30 aviões-tanque, que com a capacidade, então, de reabastecer no meio do ar outros aviões, de fazer com que missões em alcance maior pudessem ocorrer com reabastecimento arário, reabastecimento aéreo. O que a gente tem aqui, então, são algumas imagens de rastreadores de voos que mostram pelo menos 28 a 30 aeronaves saindo dos Estados Unidos, e a confirmação de algumas fontes é que sim, pelo menos 30 aviões-tanque foram destacados para a Europa, alguns deles com a possibilidade de rumarem ao Oriente Médio em curto aviso. São algumas das movimentações que acontecem enquanto a gente aguarda a qualquer instante que Donald Trump se pronuncie. Lembrando, a gente deve ter em breve, então, uma coletiva do presidente americano que se reúne nesse instante com o Conselho de Segurança Nacional. A informação que a gente tem aqui entre meia hora e 40 minutos atrás, essa reunião acabou. Ele disse que falaria com a imprensa após a reunião e você vai conferir aqui a tradução simultânea ao vivo assim que ele sair, então, dessa reunião. Essas são algumas das informações da movimentação militar dos Estados Unidos, e houve um recado que foi dado anteriormente também de que se militares americanos fossem alvejados na região, isso poderia ser respondido com ações ofensivas. Os dados que a nossa apuração traz da presença dos Estados Unidos no Oriente Médio são os seguintes: 40 mil militares presentes na região e também há sistemas de defesa aérea, caças e navios de guerra, com destaque agora então 2 porta-aviões devem estar na região em breve passando tempo juntos ali, ao invés do 1 que normalmente circula por ali, 2 estarão presentes durante algum período. Também houve uma reconfiguração dos bombardeiros em algumas bases no Indo-Pacífico com alcance para chegar em Israel, com alcance para chegar no Irã e no Oriente Médio com bombardeiros B-52 que poderiam também carregar munições úteis em bombardeios de maior escala na região. Isso são as movimentações dos Estados Unidos militares que têm sido noticiadas nas últimas horas. Agora, conforme a gente segue nessa cobertura especial a respeito do assunto, aguardando o pronunciamento do presidente americano Donald Trump, eu também passo com vocês pelo seguinte. Nas entrelinhas está que a capacidade dos Estados Unidos de ataque com as bombas Bunker Buster, as que explodem bunkers, poderiam ser cruciais para as ambições de Israel na região. Na lista de alvos que Israel tem em meio a esse ataque estão as principais instalações nucleares do Irã, Natanz e Fordow. E Fordow, em particular, tem uma proteção natural, uma casca de montanhas. A nossa apuração separa aqui uma das imagens que a gente tem a respeito, então a gente pode colocar na tela se a gente tem as imagens de Fordow e do que significa esse ambiente operacional. Muito bem. A imagem está em inglês, mas vocês conseguem compreender comigo conforme a gente explora o assunto. Ela fica dentro de uma montanha e enquanto é dito que as entradas dos túneis ou que capacidades de defesa ar-ar e terra-ar têm sido danificadas, o fato é que tradicionalmente ela é também protegida por fortificações antiaéreas. Para quem já assistiu o Top Gun Maverick, disse que isso pode ser inspirado em uma coisa parecida com isso. É um cenário similar a onde, com uma pequena entrada num terreno montanhoso, há uma série de mísseis defendendo aquilo, e um ataque aéreo é uma missão difícil, explodir aquilo é uma missão difícil, lidar com isso é difícil, é uma coisa que fica profundamente, então, montanha adentro, essa planta nuclear de Fordow. A gente tem as seguintes informações: uma fortaleza construída no interior de uma montanha, 80 a 90 metros de profundidade e protegida além das rochas e até recentemente por sistemas de defesa antiaérea do próprio Irã e também com fornecimento russo. Importante destacar que Israel alega ter destruído uma série das capacidades de defesa antiaérea do Irã. Não está claro o quanto delas são especificamente de Fordow, mas a usina é sim um dos alvos do ataque. Ainda existe a dúvida quanto à participação dos Estados Unidos, mas o fato é que, para um ataque que poderia de fato causar dano substancial a essa usina nuclear, os Estados Unidos seriam um ativo indispensável. E para isso seria necessário a famosa bomba anti-bunker, então, a Bunker Buster, da qual a gente falava. A gente tem aqui a GBU-57AB, é o nome técnico AB de anti-bunker, GBU-57, também conhecida como Massive Ordnance Penetrator, uma penetradora de ordem massiva, então. 30 toneladas e capaz de perfurar até 60 metros de rocha antes de explodir, e a cada explosão, em caso de bombas sucessivas, ela poderia abrir caminho para que outra penetrasse mais a fundo. Enquanto
É divulgado que oficialmente, em tese, outros aviões, outros bombardeiros pudessem carregar essa bomba do arsenal americano. Até agora, a programação comum para que isso aconteça é com o B-2 Spirit, frequentemente citado como o caça mais avançado do mundo. A gente tem imagens de um deles realizando aqui um reabastecimento em meio ao ar, um reabastecimento aéreo, então esse é o B-2 Spirit. Bem, ele é aquele que tem até o momento a capacidade operacional provada, que já fez isso anteriormente. Um bombardeiro furtivo com alcance de até impressionantes 18.500 km com reabastecimento em voo. Como a gente disse, aí são imagens então de um reabastecimento em voo desses acontecendo em missões anteriores. Uma joia do arsenal aéreo americano capaz de atingir basicamente qualquer ponto do planeta em questão de horas. A usina fica a 95 km de Teherã, aí 1h30 de carro, dependendo do trânsito, e é relativamente perto da capital iraniana. Então é possível que algumas das defesas tenham sido danificadas, mas até agora a gente não tem detalhes a respeito do assunto. Em meio a o quanto isso é importante, a gente tem as seguintes palavras do embaixador de Israel nos Estados Unidos, Yehiel Leiter, que afirmou que a operação só estará completa quando Fordo for destruída então. Netanyahu também deixou claro que o objetivo é eliminar completamente os programas nuclear e de mísseis do Irã, que, segundo ele, representam uma ameaça existencial para Israel. E a comunicação de Israel é repetitiva e clara, no sentido de que eles pretendem continuar com esses ataques até que os objetivos militares israelenses sejam cumpridos. As atualizações que a gente tem sobre o arsenal iraniano que vem da mídia israelense, isso de acordo com o canal 12, a estimativa é a seguinte: ainda há 1.800 mísseis balísticos no Irã, isso é de horas atrás, os ataques estão em curso e a gente vai atualizando os números conforme a gente tiver também confirmação de alguma fonte que eles estão alterados. A mídia iraniana segue relatando explosões pelo país. Segundo testemunhas, os ataques israelenses em Teherã hoje à noite foram os mais longos e intensos desde o início do conflito. A gente teve também a questão da evacuação. 600 pessoas de 17 nacionalidades fugiram do Irã para o Azerbaijão desde o início da guerra. O país tem permitido a entrada de estrangeiros. Essas são algumas das atualizações das movimentações militares dos Estados Unidos, então, conforme a gente aguarda, enquanto conversamos, que a qualquer instante o presidente americano Donald Trump faça um pronunciamento. Ele que se reuniu, agora vai fazer 1 hora já, se reuniu com o Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, depois de sair da cúpula do G7. Enquanto Trump disse não buscar um cessar-fogo, ele disse que estavam procurando algo muito melhor. Foi perguntado à imprensa num avião, então, enquanto voltava. As movimentações que a gente tem dele diplomaticamente são as seguintes. Voltou mais cedo do G7, disse que não buscava um cessar-fogo, mas algo melhor. E ainda foi perguntado a respeito da possibilidade e disse que não estava descartado mandar o vice-presidente J.D. Vance e Steve Witkoff para a região. Ele disse também que, nesse contexto, ia haver a respeito de novas negociações, mas que o Irã deveria ter feito um acordo. Isso foi o que disse o presidente americano Donald Trump.